Esse homem abandonou a sua antiga vida para criar o seu filho, mas sua tranquilidade na fazenda acaba sendo interrompida quando um forasteiro misterioso aparece. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar o Retorno da Lenda, um filme de faroeste e ação lançado em 2021. Então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Esse cara vai descobrir que o passado sempre vem à tona. Começamos em 1906 no território de Oklahoma, onde vemos um homem fugindo de um grupo composto pelo líder Ketchum, o feioso Dugan e o mexicano Stilwell. E depois de trocar alguns tiros, o cara tenta escapar dali, mas acaba sendo acertado na perna e logo é alcançado pelo grupo. Sem ter para onde correr, o homem é questionado sobre o paradeiro de um fugitivo que estava com ele, e quando o cara nega saber, o pistoleiro pisa no seu ferimento sem dó nem piedade, usando uma corda para arrastá-lo, até que ele conta que o sujeito fugiu para o leste. Depois disso, o cara implora para ser libertado, mas Ketchum não acreditava que isso era o certo a se fazer. Então ele finaliza o homem a sangue frio, largando o corpo numa árvore e indo embora com o resto do bando. Passamos então para o fazendeiro Harry McCartney, que minerava algumas rochas junto com seu filho White e seu cunhado Al. E quando os adultos veem o rapaz fazendo corpo mole, seu tio o aconselha a trabalhar duro para construir um lar para sua própria família. Mas o Wyatt apenas queria uma vida de aventuras, que era algo que seu pai nunca permitia. Nisso, Al decide voltar para casa e se despede, dizendo que estar ali o deixava mais próximo de sua irmã Mary, a mãe de White. E então o rapaz ajuda seu tio a arrumar suas coisas, ansiando um dia poder viajar com ele. Mas o homem instrui o garoto a ter mais paciência, até estar pronto para desbravar o mundo. Mais tarde, Wyatt questiona seu pai sobre a razão dele ter escolhido aquele pedaço de terra, tendo tantas opções melhores. E o homem diz que reivindicou o terreno sem precisar pegar em armas como faziam os outros, mas o jovem não acredita que Henry escolheu ter uma vida de sossego sem nenhuma diversão. Nesse momento, o garoto avista um cavalo no topo da colina, então os dois vão dar uma olhada, percebendo que ele tinha uma sela ensanguentada. Sendo assim, Wyatt pede para ir atrás do dono do animal junto com seu pai, mas Henry nega, mandando o filho levar o cavalo para casa, enquanto ele sai em busca do cavaleiro. Passando um tempo, o fazendeiro encontra pegadas que levavam até um homem estirado no chão, e ao conferir os sinais vitais, Henry vê que o sujeito ainda estava vivo, além de ter um ferimento de bala em seu peito. E aí ele usa um pouco de terra fazendo uma compressa para estancar o sangramento. Após isso, Henry investiga os arredores em busca de mais pistas sobre o que pode ter acontecido, encontrando um revólver junto a uma bolsa cheia de grana. Só que ele pressente algo ruim vindo daquilo, como se soubesse que o cara não estava ali por acaso, e resolve abandonar o homem e seus pertences. Só que Henry se sente culpado por deixar o cara lá, e decide resgatá-lo e levá-lo até sua casa. Mas antes, ele apaga todos os rastros para evitar ser seguido. E bom, digamos que independente da época, trazer um desconhecido para dentro de casa nunca é uma boa ideia. Ainda mais um cara com uma bolsa cheia de grana. É impossível saber se esse cara é um fora da lei ou não. E como ele está sendo perseguido, não vai demorar muito para os caras que colocaram uma bala nesse coitado encontrarem a fazenda do Henry. E ele deveria ter pensado nisso. Afinal, o Henry tem um filho para criar sozinho. Mas voltando ao filme, Henry chega em casa com um desconhecido e pede ajuda do seu filho para tratar os ferimentos do cara. O Wyatt quer buscar ajuda na cidade, mas Henry não quer chamar atenção e não deixa o garoto sair. Depois disso, ele vai guardar os pertences do sujeito em outro quarto, revelando um fundo falso no armário, mas mal sabia ele que seu filho estava espiando tudo. No dia seguinte, Henry amarra o homem na cama para o filho não correr perigo e parte atrás de ajuda médica. Então Wyatt verifica como o sujeito estava, deixando sua faca sobre a cabeceira. E aí o garoto vai correndo descobrir o que tinha no armário do pai, encontrando aquela bolsa cheia de grana e o revólver carregado do desconhecido. E como seu pai nunca deixou ele atirar, a primeira coisa que o Wyatt faz é ir dar uns tiros do lado de fora da casa, isso nem se preocupar em acordar o cara. E falando nele, o homem sofria com alguns pesadelos sobre seu passado, onde revive a noite trágica em que um velho amigo foi finalizado. Paralelo a isso, vemos Henry avistando Ketchum e sua trupe no lugar onde salvou o sujeito. Então ele avança sorrateiramente para perto dos caras, vendo que Stilwell descobriu que alguém havia passado por ali, apontando para a exata direção onde ficava a fazenda do Henry. Nesse momento, o fazendeiro emite um som que chama a atenção do grupo, mas antes que o encontrassem, Henry consegue fugir de lá o mais rápido possível. De volta ao Wyatt, o rapaz guarda a arma no lugar e começa a fuçar em outras coisas que o pai escondia, encontrando armas, cartuchos e alguns jornais sobre a guerra do condado de Lincoln. Porém, ele ouve um barulho vindo do quarto e esconde tudo rapidamente indo checar o que estava acontecendo. E quando Wyatt se aproxima da cama, ele é surpreendido pelo cara que acorda agressivo, arrancando suas amarras, o que faz o garoto se desesperar dizendo que seu pai estava em casa. Mas o homem percebe que era mentira e parte pra cima dele com a faca da cabeceira. Por sorte, Henry chega antes que o pior acontecesse, dando uma surra no cara até fazê-lo desmaiar. E mesmo disposto a finalizá-lo de tanta raiva que sentia, ele é impedido por Wyatt, que assume a culpa pelo cara se libertar sozinho. Nisso, o fazendeiro amarra o maluco numa cadeira, decidido a tirar a bala de dentro dele. E é só durante essa operação que o cara revela tudo o que sabia, contando que era um xerife que estava fugindo de um grupo perigoso. Nessa hora, Wyatt avista Ketchum e seus homens chegando, o que assusta o agente da lei, que conta exatamente como eles eram, e que já tinha enfrentado os caras antes. Mas Henry não se deixa intimidar, e pega o revólver do oficial para recebê-lo
pegá-los devidamente. E então, Ketchum se apresenta como xerife, dizendo que estava atrás de um criminoso chamado Curry. Porém, Henry levanta suspeitas quando o cara começa a fazer perguntas sobre sua família, achando que o fazendeiro era parente de algum fora da lei que tinha seu sobrenome. Só que ele nega ter qualquer familiar vivo, afirmando que morava sozinho, e mesmo desconfiado, o trio vai embora com um ar suspeito. Quando retorna, Henry confronta o filho por ter mexido nas suas coisas, dando uns tabefes no moleque. Só que White não aceita apanhar calado e xinga o seu pai, dizendo que tudo que ele conseguiu naquele casebre foi um filho que o deixaria na primeira oportunidade que tivesse. Depois dessa discussão, Henry busca mais respostas com um homem, agora conhecido como Curry, e o cara conta que Ketchum não era xerife coisa nenhuma, mas sim o líder de uma gangue de ladrões, que finalizou seus colegas e começou a usar seus distintivos para passar despercebido. Curry ainda diz que só não voltou para a delegacia atrás de reforços porque tinha grana em suas mãos, sendo assim ele apenas pensou em fugir, mas acabou acordando naquela casa de repente. E então o homem alerta Henry que essa não seria a última vez que ele veria Ketchum. Longe dali, os bandidos teorizavam o porquê do fazendeiro proteger Curry, só que Ketchum percebeu a forma como Henry segurava seu revólver, achando que ele não era quem dizia ser. Então o líder manda Dugan voltar para a fazenda e ficar de olho no velho, enquanto ele e Stillwell iriam atrás de Al para fazer algumas perguntas. Dessa forma, Dugan parte até a fazenda, onde fica de tocaia a noite toda, enquanto Henry decide alimentar Curry, no intuito de saber mais sobre o seu passado. E depois de criar um pouco de confiança nele, o fazendeiro corta uma das amarras para testá-lo, deixando seu revólver sobre a mesa à espera de um movimento brusco. Mas o xerife entende as intenções dele e apenas conta mais sobre a sua vida. É aí que Henry se interessa pela conversa, ao descobrir que o oficial nasceu em Fort Summer, já que foi o mesmo lugar em que o pistoleiro Billy the Kid foi finalizado. Então, Curry diz que estava lá quando tudo aconteceu, sendo apenas um garoto que trabalhava na pousada onde o Billy se hospedou, mas a localização dele foi dedurada por xerife, que logo armou uma emboscada pro criminoso e o finalizou. Mesmo após tantos anos, Curry ainda se lembrava de quando Billy disse para ele abaixar a cabeça, prometendo que tudo ficaria bem, além de recordar o quão incrível o cara era por ser tão fluente em espanhol quanto o mexicano. E após ouvir a história, Henry resolve libertar o xerife e manda o cara ir embora dali, já que a sua presença naquela casa colocava a vida de Wyatt em risco. E aí ele entrega o revólver para Curry, mas os dois são surpreendidos pelos disparos de Dugan. Nisso, Wyatt aparece assustado e acaba sendo atingido no ombro. Então, Curry passa seu revólver pro garoto, desmaiando depois disso. Porém, Henry toma a arma do filho, descrente que ele poderia se defender sozinho. A partir daí, eles percebem que Dugan se esgueirava pela parte de baixo da casa. Sendo assim, o homem entrega o revólver pro filho, ensinando ele a mirar no peito do inimigo. E aí, Henry cria uma distração para enganar o bandido e pegar a sua espingarda. Agora armado, ele sai de casa, caçando o Dugan, que até tenta fugir, mas é acertado. Então, o fazendeiro usa essa chance para conseguir a localização dos outros. Porém, o cara é duro na queda e não aceita dedurá-los. Sendo assim, Henry sufoca Dungo com as próprias mãos, enquanto Wyatt assistia sem reação. E quando o homem analisa o corpo, ele percebe uma marca usada por ladrões, jogando o cadáver aos porcos logo em seguida. Então, galera, a Guerra do Condado de Lincoln, mencionada anteriormente, foi um conflito real que aconteceu no Novo México, em 1878, envolvendo uma disputa entre os reguladores, que eram fazendeiros e pecuaristas locais, contra os forasteiros, que eram homens corruptos e violentos, duas facções rivais que disputavam o controle do comércio de gado e das práticas comerciais da região. E digamos que nessa guerra não teve nenhum vencedor. Voltando pro filme, depois do confronto, Henry cuida dos ferimentos do filho, e o garoto questiona sobre os segredos que ele escondia, mas o cara se recusa a revelar, já que se arrependia do mal que causou aos outros, o que irrita Wyatt, já que o velho sempre ensinou ele a dizer a verdade, mas nem seguia seus próprios ensinamentos. Após isso, Henry vai até o xerife, que mais uma vez era assolado pelos pesadelos com Billy, só que dessa vez ele se via como um adulto em meio ao caos daquela noite tão triste. No dia seguinte, Ketchum e Stillwell vão até o rancho de Al para fazer algumas perguntas sobre Henry, mas o caçador não é nada receptivo, fazendo com que uma briga se iniciasse, e por sorte de Ketchum, o mexicano dá uma coronhada no grandalhão. De volta à fazenda, Curry é impedido de ir embora devido aos ferimentos que tinha, então ele pede pro fazendeiro fugir com o filho para bem longe dali. Porém, Wyatt se recusa, insistindo que queria lutar contra os malfeitores, o que apenas encoraja Henry a preparar suas malas o mais rápido possível. Nesse momento, Curry anuncia a chegada de Ketchum, só que Henry não esperava que o cara trouxesse reforços dessa vez, e o criminoso nem faz cerimônia, dizendo que se o velho não entregasse o xerife, ele e seu filho seriam finalizados. Então o oficial pede para Henry aceitar o acordo, já que queriam apenas ele, mas o cara não se rende tão fácil, e chama Ketchum pro mano a mano. Ao ouvir isso, o bandido revela ter capturado Al, e propõe uma troca com o fazendeiro, mas Henry fica enfurecido, e decide responder à altura, entregando uma arma para Wyatt, e mandando ele não se envolver naquilo a menos que precisasse. Em seguida, Henry sai para confrontar Ketchum, propondo que ele libertasse seu cunhado, e assim ele pouparia a vida de todos. Só que os caras riem como se estivessem falando com um homem sem juízo. E aí o bandido dá uma última chance para Al contar tudo o que sabia sobre Henry, mas ao invés de fazer isso, o caçador apenas alerta sobre o inferno que eles estavam trazendo para suas vidas. Sendo assim, Ketchum finaliza Al, enquanto Wyatt assiste sem poder impedir. Porém, ele é tomado por um sentimento de vingança, e sai de casa disparando contra os criminosos, gerando uma troca de tiros, que faz com que o Curry
Henry seja atingido de novo. Então eles entram, e Ketchum dá um minuto para Henry se entregar, ou abriria fogo contra todos eles. Nesse meio tempo, o cara dá um sermão no filho, por quase ter finalizado eles por sua falta de bom senso, mandando o garoto abaixar a cabeça e prometendo que tudo ficaria bem. E ao ouvir isso, Curry se lembra da última vez que um homem disse essas palavras, percebendo que seu melhor amigo não havia sido finalizado naquela noite trágica, mas sim fugido e sobrevivido por todos esses anos como um simples fazendeiro. Só que Wyatt não entendia o que isso significava, sem ter a menor ideia de que seu pai era na verdade o pistoleiro Billy the Kid. Com a verdade revelada, Billy sai de casa fingindo se render e se dirige ao mexicano em um espanhol fluente. E no momento em que Ketchum se distrai com suas palavras, ele atira no seu rosto numa velocidade incrível e ainda finaliza alguns bandidos antes de voltar para dentro. Só que Billy percebe alguns deles cercando a casa e pega uma faca para finalizá-los, além de utilizar cada canto da propriedade para atacar os caras desprevenidos. Nessa hora, Billy encontra Stillwell, que logo se rende para não ser finalizado, mas o cara estava apenas fingindo e tenta atacar o pistoleiro de surpresa, o que não funciona, já que ele mete uma bala nos olhos do mexicano. Depois que todos são finalizados, Billy percebe que o corpo de Ketchum havia sumido e logo é surpreendido pelo cara levando um tiro certeiro, mas o pistoleiro resiste, levando a batalha até a floresta. Usando as árvores como escudo, Billy consegue acertar o criminoso algumas vezes, e mesmo sem ter chances de sobreviver, Ketchum atira no pistoleiro até esgotar a sua munição. Mas como o cara era o Billy the Kid, ele finaliza o maluco de uma vez por todas. Bom galera, agora que sabemos a verdadeira identidade do Henry, vale dizer que o nome real do Billy the Kid é de fato Henry McCurry, mas o cara também tinha vários outros pseudônimos, que usava para passar despercebido pelas autoridades, sendo William Henry Bonney o mais conhecido. Fora isso, o nome Billy the Kid não é à toa, já que esse cara começou a sua carreira no mundo do crime bem cedo, aos 18 anos de idade, sendo responsável por várias finalizações, além de também marcar sua passagem pelo Velho Oeste devido às suas habilidades em fugir da prisão. Mas voltando ao filme, Billy retorna para casa com um filho, e os dois ajudam o xerife a se recuperar. E quando os homens ficam a sós, Curry tenta entender como um amigo sobreviveu todos esses anos, mas Billy ignora isso, e foca em tratar os ferimentos do cara. E quando o velho rasga uma manga do Curry para ver a ferida, ele encontra a marca dos ladrões, e antes que o pistoleiro pudesse reagir, o xerife atira em seu estômago. Nisso, o traidor finalmente revela que era um xerife, porém corrupto, e que teve que receber aquela marca quando se aliou ao Ketchum, até descobrir que seria finalizado pelo líder, conseguindo fugir com uma bala no peito e desmaiando até ser encontrado pelo Billy. Com isso, o homem confessa seu desejo em ser conhecido como aquele que finalizou Billy the Kid, mas antes que ele pudesse eliminar o velho, Wyatt aparece dando um tiro certeiro no traidor, e aí ele corre até seu pai, que se recusa a ser salvo pelo garoto. E como suas últimas palavras, Billy diz pro filho que metade das histórias sobre ele são reais, mas nem mesmo o velho sabia quem era àquela altura, e mesmo sem conseguir se redimir por suas ações, ele ainda conseguiu encontrar conforto ao ter um filho como Wyatt, e assim termina a lenda do Velho Oeste. No fim, Wyatt enterra Billy ao lado da sua mãe, e deixa a fazenda levando o dinheiro da gangue, e agora ele está pronto para desbravar o mundo, como sempre sonhou. Fala galera, o que vocês fariam se descobrissem ser descendentes de um fora da lei? Me contem aí nos comentários. E se vocês quiserem ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em algum desses dois que estão aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.